minha linda Bia, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Hoje nós vamos conversar sobre prescrição de manipulados, então alguns pontos importantes para que você aplique aí na sua prática clínica. Já conta pra mim aqui embaixo nos comentários se você já faz isso, se você tem dificuldade, se você aprendeu na faculdade e como que você faz essa prescrição. Então vejam só que nós temos que primeiro pensar numa questão de alimentação. Então obviamente o nosso foco é planejar o cardápio do paciente, plano alimentar, e isso é algo muito importante. E claro que a suplementação, a formulação, ela vem depois, né? Então, obviamente que ela é super importante, tem vários tipos de estratégias fundamentais, mas a alimentação é algo fundamental ainda mais, né? Vejam só que nós temos então alguns pontos importantes. Além de pensar no plano alimentar, é fundamental sempre que possível, eu sei que alguns pacientes não podem, não conseguem, avaliar exames bioquímicos. Então, se ele te trouxer exames atuais, aí seria um ponto bem interessante para que você correlacione também, não só pensando na prescrição, na escolha do suplemento, do nutracêutico, do fitoterápico, mas também do acompanhamento do seu paciente. Então, de repente, para que você coloque algum tipo de composto e avalie se isso foi suficiente para a normalização de algum parâmetro bioquímico, é bem interessante, né? Além disso, avalia sempre a anamnese do seu paciente, sinais e sintomas, preferências, se por um acaso ele já usou algum tipo de composto bioativo que não fez muito bem, então avalia. Questiona, pergunta se ele usa algum tipo de medicação que tem interação, então pergunta bastante para o seu paciente, para que assim você acerte cada vez mais nessa prescrição. Além disso, pergunte se o seu paciente tem algum problema de digestão, de absorção, até porque nós podemos ter vias diferentes de prescrição, que não usem aí de modo mais expressivo o trato gastrointestinal. Então, por exemplo, a via sublingual. É claro que nós temos aí uma correlação, né, com a cavidade oral, mas o que acontece é que nós temos uma disponibilização desse nutriente, desse fitoquímico diretamente na veia cava do coração, então cai na circulação sistêmica de modo mais rápido, né? Então nós temos aí uma não passagem pelo fígado, metabolismo que é diferenciado, a gente já chega lá, né? Então tem diferenças em relação a isso também. Pois bem, então vejam só que nós temos alguns documentos, eu vou te mostrar alguns, é uma sequência de vários documentos, eu trouxe alguns para vocês que trazem alguns pontos que nós nutricionistas podemos prescrever. Então você, nutri, não importa se você tem se você tem título de especialista em fitoterapia, por exemplo, você está capacitado para a prescrição de alguns componentes. Então, por exemplo, em 2002 nós temos essa RDC de 7 de janeiro que traz que nós podemos prescrever, então, alguns componentes, como carotenoides, alguns compostos bioativos importantes, né? Assim como fitoesteróides, flavonoides, fosfolipídios, organosulfurados, polifenóis e também probióticos. Então, para isso, basta ser nutricionista que você realmente pode prescrever esses componentes. E aí, veja que nós temos outras regulamentações que são bem importantes para a gente, né? Então, nós temos alimentos com propriedade funcional, alimentos com propriedade de saúde, então aquele alimento que é importante para corrigir, tratar alguma doença específica ou também para uma questão metabólica, fisiológica diferenciada que o seu paciente apresenta. De modo geral, nós temos então aqui algumas substâncias bioativas que apresentam essa característica funcional de, consequentemente, tratar aí o seu paciente, o que pode ser um ponto bem interessante. Uma observação bem importante para a gente. Ao longo desses anos, né, de atuação aí como nutricionista, de todos nós, obviamente, nós tivemos várias modificações em relação a essas prescrições e para melhor. Então, antigamente, por volta de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós teríamos que ter um título de especialista em fitoterapia para a prescrição de fito. E hoje basta, é claro que tem um trabalho para isso, mas basta ter uma pós-graduação regulamentada, então já é um benefício a mais. Lembrando que nós tivemos várias liberações também de outras áreas importantes, como por exemplo homeopatia, entre outras. Então nós temos cada vez mais ampliação da nossa prática com mais áreas de atuação, isso é bem interessante, né? Então, olha só, nós temos aqui essa regulamentação, 15 de junho de 2020,
que traz pra gente a questão também de probióticos, fitoterápicos, e lembrando que fitoterápico, então, é para quem tem o título de especialista em fitoterapia ou também que apresenta uma pós-graduação em fitoterapia que seja regulamentada pelo MEC, é claro. Além disso, nós podemos prescrever vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas isoladas ou também associadas entre si. E além disso, nós também podemos prescrever alguns tipos de óleos, como por exemplo TCM, óleo ômega 3, por exemplo. Então essa é uma outra possibilidade que nós podemos prescrever sem necessitar de um título de fitoterapia. Afinal, de fitoterapia é só para prescrição de fito. Não vai entrar probiótico ou ômega 3, são coisas diferentes, né? Aqui eu coloquei para vocês um documento importante que tem um QR Code para que você aponte seu celular e você consiga baixar aí essas recomendações. Já chego nela para vocês, que são recomendações de vitaminas e minerais. Então, para você prescrever vitamina, mineral, também fibra, por exemplo, nós temos algumas recomendações. E você que é nutri, você pode fazer uma recomendação, uma prescrição de um manipulado que tem aí vitaminas e minerais. A questão é, nós temos uma regulamentação bem importante, que são as DRIs. Então aponta aqui o celular, pega esse arquivo, é um site, tá? Que é esse site aqui, que ele traz pra gente tabelinhas, tabelas de vitaminas, tabelas de minerais, de recomendações que atendem boa parcela da população, que é a RDA, e também nós temos o limite máximo de prescrição, que é a UL. E aí você me pergunta assim, mas Aline, o que eu uso então? Eu uso para o paciente o valor de RDA ou eu vou até a UL? Não tem certo ou errado. Depende do seu paciente. Se o paciente tem uma redução muito expressiva de cálcio, vitamina D, selênio, você pode colocar uma quantidade maior para o seu paciente? É possível. Mas desde que você avalie seu paciente, que você identifique, por exames bioquímicos especialmente, se essa carência já foi corrigida. Ou seja, você pode, o seu teto de prescrição é a UL, a que tem a tabelinha da UL para vitamina e mineral. Você vai encontrar para todas as faixas etárias, para bebezinho, para criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, lactante. Então essa tabela aqui para a gente é fundamental. A sua prescrição de vitamina e mineral vai ser baseada aqui, nessa tabela. Então você pode pensar em ajustar na alimentação. Você sabe muito bem que quando a gente avalia aqueles programas como WebDiet, Dietbox, ele traz pra gente já o quanto que tem ali na sua dieta, no seu plano alimentar, de vitamina e de mineral. A questão é que você pode colocar um pouco a mais caso tiver uma carência no seu paciente ou uma certa quantidade mais abaixo no seu plano. Então você pode colocar uma quantidade prescrita num formulado. Essa é uma possibilidade. Ou seja, faça sempre avaliando essas tabelas aqui das DRIs. Tudo bem? Bom, além disso, nós temos aqui um ponto importante, né, em relação a essa questão de prática de fitoterapia. Então ele traz pra gente, ó, algumas questões importantes, como que tem que ser a pós-graduação para que você tenha esse título. Então, pelo menos, ó, 200 horas em disciplinas específicas de fitoterapia, então tem que ser aprovada pelo MEC, e aí depois que você tem esse certificado, você manda para o CFN para que ele faça uma regulamentação e assim você possa prescrever fitoterápicos, o que é bem interessante. Como que você pode prescrever? Independente se é vitamina, mineral, fitoterápico, enfim, nós temos algumas formas, e a nossa forma que nutricionista pode prescrever é aquela associada a contrato digestório. Então, ou seja, via oral ou via sublingual. E aí você pode usar cápsula, draja, pó, tablete, shake, chocolate, goma, spray. O céu é o limite, tem muita possibilidade. E não pode tudo que for além disso. Então, tópico, injetável, inalável, não dá. Tá? Então, nós temos uma limitação do trato gastrointestinal. Minha sugestão: que você entre em contato com farmácias de manipulação para que você aprenda um pouco mais quais são os tipos de prescrições que eles têm. Então, cada região aí do país tem um tipo diferente de farmácia que trabalha com um tipo de veículo, com um tipo de componente. Então, pergunta, manda mensagem, manda um WhatsApp,
para que assim você possa saber mais sobre a farmácia que está na sua região. Tenho certeza que eles vão te ajudar muito nisso. Além disso, ó, veja o que nós temos então em relação às cápsulas, tem vários tipos de cápsulas. Então, por exemplo, cápsulas gelatinosas. E aí, cuidado, Nutri. Se é uma cápsula gelatinosa que veio da gelatina mesmo, nós temos então uma origem animal. Se o paciente é vegano, cuidado, né? Então, sempre atenção ao componente da cápsula, se o seu paciente pode consumi-lo. Ou, de repente, tem lactose na cápsula, seu paciente é intolerante, ele não pode nada de lactose. Atenção também. Então, todos esses pontos são importantes. Não só a cápsula, mas o recipiente, o veículo também que você está manipulando. Então, todo ponto é importante. Nós temos vários tamanhos de cápsulas que você pode pensar assim: eu tenho um paciente que é idoso e é melhor que ele tome 3 cápsulas pequenininhas do que uma grandona, porque para ele não dá certo, ele não gosta, ele fica com receio, enfim, uma criança de repente, você pode pedir para a farmácia colocar numa cápsula menor, é uma possibilidade. Ou de repente, se você não fizer essa informação no seu receituário, a farmácia vai colocar ali o que eles têm de cápsula. Então, enfim, de acordo com cada paciente, são algumas particularidades, né? Nós também temos cápsulas oleosas, cápsulas de clorofila, cápsulas vegetais sublinguais. Nós temos cápsulas de vegetais formuladas com HPMC, que é o hidroxipropilmetilcelulose, que está muito em alta, inclusive. Então veja que nós temos essa possibilidade. Sublingual, embaixo aqui da língua, né? Nós temos vários capilares que, consequentemente, vão chegar, então, esse componente na sua via sistêmica, no seu sangue, de maneira um pouco diferente do que a via oral. Então, a via oral vai passar pelo trato gastrointestinal, estômago, intestino, depois cai no fígado, que é a primeira passagem, que é o metabolismo de primeira passagem, que já reduz um pouco a ação dessa droga normalmente, né? Então, nesse sentido, a gente tem um efeito aí que é um pouquinho prejudicado para algumas pessoas que apresentam alterações no trato gastrointestinal especialmente, ou aquelas pessoas que têm um prejuízo hepático também. Então, nesse caso, a gente pode pensar em prescrições sublinguais. A questão é, sublingual já cai na via sistêmica de modo mais rápido, sem ter a influência desse metabolismo de primeira passagem e também da questão do trato gastrointestinal. Ou de repente você pode pensar em fazer algumas formulações via oral e aquelas mais importantes pode ser de repente sublingual, para que você coloque doses mais específicas. É uma possibilidade. Então tem muita possibilidade que a gente pode fazer para os nossos pacientes. E aí vejam só que essa questão da sublingual, ela pode apresentar como veículo na pastilhinha algum poliol. Então seu paciente que tem aquele desconforto intestinal com poliol, talvez ele não goste muito. Tudo bem que é pouquinho, né? É tão pouquinho que talvez ele nem perceba. Então é uma questão também de avaliar. Outro ponto é que normalmente nós temos uma quantidade máxima de 100 mg de componente que pode ser adicionado numa pastilha sublingual. Lembrando que da via oral cabe muito mais, né? 1 grama, então fica mais fácil. Então, claro que para alguns componentes a sublingual não vai dar certo. E tem muito paciente nosso que reclama, que fica meio irritadinho assim, essa parte sublingual, ele se incomoda. Enfim, então é uma questão muito particular também, né? Nós também temos filme orodispersível, como se fosse um papelzinho que você coloca assim na boca. Então ele consegue ter um componente também aqui, até 60 mg de composto, é uma possibilidade. De repente uma criança, de repente um idoso, de repente alguém que não gosta de cápsula, é uma possibilidade. Além disso, nós temos várias outras possibilidades. Então, por exemplo, dá para fazer um shake, dá para fazer de repente uma base de shake com alguns componentes, também dá. Dá para fazer uma pastilhinha, uma goma de gelatina, é uma possibilidade, uma balinha de goma. Eu posso fazer de repente um chocolate com algum tipo de ativo? Posso fazer. Um gel de carboidratos, de repente, é uma possibilidade. Até curiosamente, uma vez eu recebi uma farmácia que fez aquela cápsula de café, sabe, né, daquela maquininha. Então, tinha como colocar ativos lá dentro. Então você faz um café na maquininha com a sua cápsula especial. Claro que tem que ser algum ativo que não seja termossensível também, né? Então tem muita possibilidade e a farmácia cada vez mais traz pra gente essas recomendações. Vejam que além do princípio ativo, vitamina, mineral, composto bioativo, o que for, nós também temos os
excipientes. Esse excipiente vai fechar essa cápsula, então eu vou conseguir complementar o conteúdo de 1 grama, por exemplo, né? Então eu consigo completar o total dessa cápsula, dessa dose. E além disso, e não é só cápsula, né? Também tem outros componentes como dragas, gomas e géis, etc. Então é só um exemplo para vocês aprenderem. E nesse sentido, o excipiente é importante para quê? Estabilidade, duração desse componente, a questão da biodisponibilidade, bioacessibilidade, para que você consiga assim ter características também organolépticas, ou seja, seu paciente tem um saborzinho, vamos supor, tem lá um shake de chocolate, ele pode escolher se ele quer um shake de chocolate, de laranja ou de limão. Então o recipiente também pode ter esse sabor para o seu paciente. Então esse recipiente ele tem várias funções que podem ser interessantes, mas aí cuidado também, porque eu posso ter lactose, soja, glúten, caseína, corante, adoçante e talvez alguns deles o seu paciente não tolere. Por isso que é fundamental sempre deixar claro para a farmácia de manipulação, no seu receituário, meu paciente não pode consumir lactose. Formular essa cápsula, essa dose sem lactose, sem caseína, enfim, de acordo com o seu paciente. Então é por isso que a formulação fica muito mais personalizada quando a gente faz algo assim, tão individual, com características tão importantes para o nosso paciente. Então, prestem atenção para que vocês consigam fazer uma boa formulação. Então, nesse caso, a gente pode pensar em vários tipos de formulações. Aqui eu trouxe um componente de vários minerais, e aí nesse caso eu coloquei 30 doses em cápsulas vegetais, isentas de lactose, e eu pedi para a farmácia ainda, coloque em cápsulas pequenas. Então essa é uma possibilidade, você pode deixar recadinhos para a farmácia sem nenhum problema, para que eles possam entender. Cuidado, é um paciente que tem doença celíaca, cuidado, é uma paciente gestante e por aí vai. Essa outra possibilidade eu coloquei um chocolate termogênico, enfim, onde nós temos aqui chá verde, por exemplo, e entre outros componentes, e nesse caso eu coloquei em bombom, em chocolate 70% cacau. É uma possibilidade, de repente, um paciente gosta de um chocolatinho depois do almoço, só que vai ser um chocolatinho um pouquinho mais especial. Eu posso colocar outros componentes ali? Sim, com certeza. Então nós temos várias possibilidades que podem agradar aí o nosso paciente também, né? E essa outra eu fiz um shake, então um shake com vários tipos de ativos e é uma base de shake para ele tomar de repente à tarde. É uma possibilidade. Gente, tem muita coisa que pode ser feita. E claro que tem paciente nosso que não vai nem precisar de nenhum tipo de formulado, mas muitos pacientes a gente pode colocar, é uma possibilidade. E é por isso que é importante que vocês aprendam, né? Nesse outro caso aqui, a gente tem um gel de carboidrato, então eu posso pensar para intratreino, por exemplo, e eu posso formular o meu tipo de gel com a quantidade que eu quero, com o componente que eu desejo, com o sabor que eu gostaria, entre várias outras questões. Eu posso pensar em comprar um já pronto? É uma possibilidade, mas aqui você consegue algo um pouco mais personalizado, com misturas de carboidratos diferentes para o seu paciente, ou seja, tem muita possibilidade interessante e muito paciente gosta, né? Então esse é um ponto necessário. E vejam que nós temos várias aplicabilidades, seja para o esporte, seja para questões de diabetes mellitus, hipertensão, doença crônica, dislipidemia, menopausa, entre vários outros pontos. Então, claro que a alimentação é um foco principal, mas obviamente a gente pode sim pensar em alguns outros aditivos e, obviamente, sempre baseando-se em ciência. Conta pra mim então aqui, se você faz essa prescrição, qual tipo que você mais usa no seu consultório, qual tipo de suplemento nutracêutico, fitoterápico que você mais gosta de aplicar no seu paciente. Quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E lembrando que curtam esse vídeo para que a gente cresça bastante aqui no nosso canal. Beijinho e até a próxima. Nutri, deixa eu aproveitar de fazer um convite especial. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de março vai acontecer a jornada da Bioquímica Aplicada da Teoria à Prática, um curso online gratuito em que eu irei te ensinar a transformar o seu raciocínio clínico em uma conduta nutricional assertiva no seu atendimento nutricional. Então é um curso para nutris e também estudantes de nutrição que querem compreender as prescrições nutricionais para ter segurança no atendimento. Então eu vou deixar aqui o link da inscrição aqui abaixo. Coloca no despertador e me encontre nesses dias às 8 horas da noite. Eu te espero lá.